Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso esquema de jogo aqui na Webzone, aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí no nosso programa, que ainda vão nos acompanhar aí ao longo do restante da semana, e sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que você acompanha o nosso programa, além de acompanhar aqui no canal da Webzone, no YouTube, você acompanha também lá em formato podcast, no esquema de jogo .com.br. Você acompanha a gente nas redes sociais aí, né, no facebook.com/barra esquema de jogo e no Twitter, @esquema de jogo. Muito obrigado a todos que têm participado aí. Pedimos que vocês deixem aí seus comentários, suas dúvidas, manda sua análise de vocês aí. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai ter um convidado especial. Nós vamos conversar com o William Magrão, né, o jogador William Magrão, volante, barra zagueiro aí, com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro aí, do Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico, Portuguesa, entre outros. Aí nós vamos bater um papo legal com ele. Comigo também está o Eduardo Oliveira, lá de Brasília, como sempre. William, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado por ter atendido o nosso convite e fica bem à vontade com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Opa, obrigado. Edu, seja bem-vindo aí, mais uma vez participando do nosso programa, e pode começar mandando uma pergunta para o William, nosso convidado. William, mais uma vez agradecendo ao André por ter me convidado também para participar dessa mesa aqui. William, falou um pouco da sua carreira. Qual clube você achou que foi o início ali que deslanchou? Eu lembro um pouco, porque eu sou mineiro, quando você foi emprestado para o Cruzeiro. Ali também você teve um bom desempenho. Foi no Cruzeiro, foi no Grêmio. Conta um pouco para a gente começar o bate-papo. E obrigado mais uma vez pela sua atenção. Eu acho que assim, a minha melhor fase no futebol, acho que sem dúvida foi no Grêmio, especialmente em 2008, quando fizemos um excelente campeonato brasileiro, que fomos vice-campeões, e naquela situação ali tinha muitos meninos. Nós pegarmos ali, acho que acima, ou com a base de uns 30 anos, nós contávamos nos dedos. E então ali eu creio que foi a minha melhor fase no futebol, né? No Cruzeiro fui muito bem, mas eu acho que em 2008 no Grêmio, para mim, foi o meu melhor ano. William, ainda falando desse assunto, pegando carona aí na sua melhor fase, né, de acordo com você, que é o Grêmio de 2008, que foi vice-campeão brasileiro, uma dúvida sobre aquela campanha, né? Quando vira o primeiro turno, no primeiro jogo do retorno, se não me engano, o Grêmio ganha do São Paulo, abre 11 pontos, né? E muita gente lembra que, né, que o Grêmio tinha essa vantagem, o São Paulo estava bem atrás, e no fim das contas o São Paulo conseguiu reverter e ser tricampeão. O que você acha que pesou ali para o Grêmio acabar sendo ultrapassado pelo São Paulo? Você acha que foi a questão da juventude mesmo, do elenco? O que você acha que faltou ali para garantir o título? Não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós olhamos, vamos colocar aí, 17 anos, 15 anos atrás, nós vemos que faltou, com certeza, experiência, né? Até mesmo o Tcheco, se pegar a entrevista dele, ele fala que faltou experiência naquele momento, porque nós tínhamos muitos jovens, muitos garotos com muita qualidade, mas faltou em certos momentos, em certos jogos, faltou uma experiência. Jogos importantes que ali nos daria o título, porque, como tu disse, nós jogamos contra o São Paulo em casa, abrindo o segundo turno, nós ganhamos do São Paulo e abrimos 11 pontos. E o São Paulo, se eu não me engano, ali ficou em sétimo, oitavo, ficou muito distante. E então, aí depois do segundo turno, nós oscilamos muito e nós não tínhamos, eu realmente não tinha a noção do que era ser campeão brasileiro. Tinha 21, 22 anos, então não sabia o que era isso. E quando sempre falo com os garotos hoje, até mesmo com os próprios mais velhos, eu falo, eu nunca mais tive uma oportunidade
de ser campeão brasileiro igual eu tive aquele ano. Então, para não desperdiçar a oportunidade no futebol, que às vezes não te traz mais isso. Então, aquilo ali, hoje, pô, machuca muito você, pô, ser campeão brasileiro. Mas naquele momento ali, se perguntasse para mim, para o Rafael Carioca, Douglas Costa estava subindo, Elder, Léo, o Aloísio estava naquela época. Nós tínhamos muitos moleques de qualidade e nós não tínhamos noção do que era ser campeão brasileiro. Essa é a pura verdade. E ainda assim, mesmo cheio de garotos, ainda ser vice-campeão não é nada mal, né? Então acho que foi uma boa temporada. E você falando dessa lamentação que você tem por não ter conquistado esse título, em 2009, se eu não me engano, se eu anotei corretamente, teve uma contusão séria, né? Se eu anotei certo, você teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. É isso mesmo. E você acha que, olhando para trás, você acha que é algo que também te machuca, assim, né? Ter tido uma contusão dessa? E a gente sabe que, apesar da medicina esportiva estar bem avançada, a gente sabe que prejudica a carreira do atleta até o fim, né? Praticamente. Então, o que você pode contar para a gente desse período aí? Olha, sem dúvida nenhuma, a lesão que, se ficasse somente nessa lesão de 2009, pode ser que eu não sofreria tanto, porque eu era um jogador que precisava muito da minha força, fisicamente eu era muito forte, muito bom. E aí, quando deu a primeira lesão, que foi em 2009, eu fiquei para jogar, acho que um jogo, 7 meses e meio, eu acho. Aí voltei. 2010, eu tive que fazer outra cirurgia, começo do ano. Fiz a cirurgia. Depois, no meio de 2010, eu tive que fazer outra cirurgia. Então, praticamente, 2010 eu sofri igual 2009. Então, pô, nós estamos falando de 2 anos. Eu joguei alguns jogos em 2010? Joguei. Mas só que ninguém sabe o que eu fazia para jogar. Meu joelho inchava, o jogo era no domingo, 4 horas da tarde, eu concentrado. No domingo, antes do almoço, eu ia tirava líquido para jogar no domingo à tarde. Então, assim, fui sofrendo com isso. E aí, 2 anos, sem você continuar numa sequência, tudo, eu não era de me machucar. E aí, nisso daí, perdi 2 anos. Aí eu tive que mudar a minha característica. Perdi fisicamente, não adianta eu falar, não, perdi. Isso daí não tem como. E, infelizmente, é a minha profissão. Não me arrependo. Poderia ter mais longe. Todo mundo fala, empresário, treinador que eu trabalhei e tal. Eles falam, se não fosse tua lesão. Eu falei, mas é a profissão minha, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lamentando? Triste? Com certeza. Eu poderia ir para a Europa, porque eu estava num momento muito bom, todos vieram atrás, enfim. Então, não posso ficar lamentando assim, ficar triste sim, mas lamentar pelo que aconteceu, não tenho o que falar, né? Porque é a minha profissão. Eu posso ir no treino e machucar. Então, mas assim, me deixou triste de lembrar assim e tal, mas depois disso também eu vejo que assim, continuei jogando em alto nível, então não tenho o que falar, né? Mas me atrapalhou, isso daí não posso deixar de falar, né? Edu, pode mandar sua pergunta para o William. William, só uma questão. Você volta num jogo contra o Palmeiras, né? Da lesão. E tem a questão do Obina e Maurício. Você pode observar alguma coisa? O Palmeiras estava nervoso naquele momento, porque ele vinha de muitas derrotas, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com você. Vocês dispararam, o Palmeiras disparou. Naquele jogo, você sentiu que o Palmeiras estava nervoso mesmo? E você pôde acompanhar um pouco da briga? Olha, eu acho que sim, porque foi na minha volta, não tem como eu esquecer, porque já estava tudo programado, né? Eu estava no banco esse jogo, o Olímpico estava cheio, e aí aconteceu essa situação. Aí eu não me recordo se o Palmeiras estava mal na tabela, se estava perdendo,
Mas, assim, por essa situação ter acontecido, não é uma coisa normal. Ah, tem discussão? Tem. Mas, se eu não me engano, teve soco, tudo até mesmo que foram expulsos, né? Os dois jogadores. E o momento que foi expulso, já me preparei, porque eles falaram, você vai entrar nesse jogo. Então, com 2 a menos, o Palmeiras, eu falei, pronto, vou entrar nesse jogo, né? Mas para acontecer uma situação dessa, sem dúvida nenhuma, estava nervoso, sim. William, falando um pouco sobre a sua profissão como um geral, né? A gente vê muitas discussões, a gente também fez programas aqui falando sobre o calendário do futebol brasileiro, sobre os estaduais, que muita gente acha que tem que acabar, outras acham que tem que reformular, e muitas vezes a gente não para ouvir os atletas, né, sobre o que eles acham sobre isso, eles que vivem mais do que todo mundo. Qual que é a sua visão sobre os campeonatos estaduais? Só para complementar minha pergunta, eu vi um comentário esses dias do Alex, né, o ex-meia do Palmeiras, que hoje é técnico lá do Sub-20 do São Paulo, ele falou assim, ó, você acabar com os estaduais, você está acabando com muitas famílias que dependem do estadual, clubes que só tem o estadual no calendário. Então, qual que é a sua visão como atleta, né, como um jogador experiente aí, que já viveu bastante o futebol brasileiro? Qual que é a sua visão sobre os estaduais e o calendário do futebol no geral, assim? Eu acho que assim, primeiro de tudo, não dá para acabar com os estaduais, porque para olhar para time grande é muito simples, porque time grande teria o estadual, tem Copa do Brasil alguns, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasileiro, então, e os times pequenos, como que faz? Porque isso daí nós vamos colocar 20 times, 16 times, enfim. Aí nós pegamos, vamos pegar um Campeonato Paulista. Hoje, até mesmo o Campeonato Paulista tem time de Série B, Série C, Série D. Mas e os outros estaduais? Aí você pega, tem 2 times só que jogam uma Série A, uma Série B, e o restante? São jogadores que estão lá. Porque se nós pegarmos, até mesmo quando acaba o estadual, quantos jogadores que já não ficam desempregados? Ficam um ano inteiro desempregado só para jogar no outro ano, porque não conseguem time. Então, não dá para acabar. Mas só que também tem um lado dos times grandes, que são muitos jogos e pouco tempo de pré-temporada, pouco tempo para você preparar para um jogo muito importante. Imagina, você pega um time que vai para uma pré-Libertadores hoje, acho que são dois mata-matas para entrar na fase de grupos ou 3. Enfim, você tem que estar com os caras muito bem, porque você faz um planejamento para entrar numa Libertadores, porque aí entra mais dinheiro de patrocínio, enfim. E aí, você vai, com 20 dias, você precisa jogar um mata-mata desse. Então, é difícil. Eu acho que tem que ser ver algumas datas assim para dar tempo para eles treinarem, para recuperar, porque hoje, os times grandes você vê, tem time que faz 80 jogos no ano. Não tem como aguentar, não tem como, nós não somos robôs. Pode ter o que for, um time com toda a fisiologia, tudo, do mais top possível. Mas é difícil, não tem como. Você corre um risco de machucar um atleta que, hoje time grande aí paga 500, 700, 1 milhão. Imagina se machuca um cara desse e você perde o cara um mês. Então, eu acho que tem que, assim, não pode acabar com os estaduais pelo desemprego que vai arrumar para muitos jogadores, mas também tem que selecionar datas, não sei como fazer, para ajudar também, para você querer também assistir um jogo de alto nível. Não é um jogo muito bom e o outro lá embaixo, porque não tem como você jogar domingo, quarto, vai cair, não tem como. Então, eu acho que assim, é complicado, mas não dá para acabar com os estaduais e tem que ver algumas datas aí para dar descanso para os jogadores. Antes de passar para o Edu, só pegar carona nessa pergunta do quarto e domingo, eu sei que é uma coisa que também
a imprensa repercute bastante essa questão da quarta e domingo. Para você, atleta, né, mais parte do que ninguém, como é que funciona para o corpo de um atleta quarta e domingo? Vai, jogou na quarta, até domingo, há tempo para se recuperar, para treinar. Como é que vocês chegam para jogar num domingo, tendo jogado, às vezes na quarta, às vezes na quinta, né? Às vezes o jogo é quinta e domingo, ou quarta, sábado. Como é que funciona para vocês, atletas, essa transição aí do quarto e domingo? Não, é difícil. Eu acho que assim, você jogando no domingo para jogar na quarta, não tem tempo para treinar. É só descansar. Você jogar na quarta ou na quinta, já para jogar no domingo, esquece. Você não treina mais. Você só joga e recupera. Nisso daí você está perdendo fisicamente. Não tem como. Você não treina, não dá. Porque eu lembro uma situação na Libertadores. 2007 foi meu primeiro ano no profissional do Grêmio. Nós, se eu não me engano, de 30 dias no mês, eu fiquei viajando e concentrado 25 ou 26 dias. O Grêmio chegou na Porque final, então foi mais jogos ainda, né? isso. Porque nós batemos na Colômbia, voltamos numa semifinal contra o Caxias, quando nós perdemos ainda de 3-0 lá. Se eu não me engano, na quarta, nós tínhamos o jogo da Colômbia, se eu não me engano, voltava lá, porque nós pegou o Cúcuta e o Tolima. Nós fomos de novo para a Colômbia. Já no sábado, para jogar o jogo da volta. Ou nós pegamos um colombiano no meio da semana em casa. E nisso daí foi ficando concentrado. Concentra, viaja, concentra. Aí minha esposa estava lá comigo, praticamente eu não vi ela. Eu ia à noite, às vezes, quando ela dormia, no outro dia viajava. Então, assim, é difícil. E eu estou falando 2007. Imagina, mudou hoje. Pô, hoje é mais intenso os jogos. Então, é difícil. Não tem como recuperar. Para você vai recuperar. Mas muitos jogos você não vai conseguir jogar em alto nível. Não tem como. Por isso que os times grandes hoje têm que ter elenco para rodar. Mas só que aí vai chegando, afunilando tudo. Como que você vai fazer? Você vai ficar poupando aqui? Não, não dá, é difícil, né? Não, é engraçado, eu vou passar para o Edu, que a torcida, a imprensa cobra isso, tem que ter elenco, roda o time. Aí você usa um estadual, por exemplo, para dar chance para a molecada, aí o resultado, logicamente, não vem, porque a molecada é inexperiente, aí o pessoal cobra que tem que ganhar os jogos, né? Então fica esse conflito, né? É É difícil difícil, time grande você não tem, você tem que ganhar. É isso. A torcida quer ver isso, tal, não quer saber, não, eles voltaram de férias, não. A partir do momento que você contratou ou tá ali o elenco, querem que jogue. Porque a hora que você entrar nas quatro linhas, eles não querem saber se você está mal fisicamente, se está cansado. Não querem saber de nada. Edu, entra no papo aí, manda sua pergunta. Na sua avaliação, pegando a ideia do André com relação aos jogos, vocês jogadores não têm um papel principal do que o pessoal de fora? Não poderia se unir com relação a isso e falar, não, gente, não pode acabar o estadual, como você falou, muita gente vai ficar desempregado. Outro ponto, vamos ver se a gente diminui. Os clubes que não têm calendário, fazer o calendário do ano inteiro. Não sei o que você pensa com relação a isso. Eu acho que assim, se os jogadores falam que não vão jogar, não tem campeonato, não tem nada. Então, dá para ver já isso que a nossa classe não é unida. É cada um por si, pronto. Quantos times aí que falam que paga? Pô, pelo amor de Deus, velho, olha o Avaí. Não tem lei que se não pagar não perde ponto, isso. O Avaí não pagou, subiu e vai jogar a Série A. Acho que o risco, se for aplicar a lei, é não ter time para jogar, né? Se Não for tem levar em conta, time, todo mundo tá devendo, né? entendeu? Então, e aí se pegar os jogadores, pô, não pagou tal time, ninguém vai jogar enquanto não pagar. Mas não é. Nós não somos unidos. Essa é a pura verdade. Cada um vê o teu lado.
E eu acho engraçado, e você citou o Avaí, né? Eu posso até falar do o São Paulo, o clube que eu acompanho mais por estar aqui no estado de São Paulo. O São Paulo, outro dia, estava resolvendo pendência financeira com o Ricardinho, que não é nem mais jogador, é comentarista. Então, assim, tem muito torcedor do São Paulo hoje que nem viu o Ricardinho jogar, e o São Paulo ainda está com pendência da época que o Ricardinho jogava, isso há 20 anos atrás. Então, é o que o William está falando, se for aplicar a lei do jeito que tem que ser aplicado, não vai sobrar time, não vai sobrar jogador, porque tá todo mundo devendo, né? Não tem como. Pô, já teve dirigente que, meu, isso daí pega dirigente, meu, não te paga e fala, meu, eu vou entrar na justiça. Pode entrar, porque daqui 2 anos eu já não estou mais aqui, vai ficar para o outro. E Fica a aí? bucha aí, né? Entendeu? Então, aí pega a situação dessa. Pô, é tão simples. Eu tenho um para pagar. Tu quer? Quero. Não quer? Eu trago outro. Mas não é assim. Hoje está um absurdo o que pagam para jogador. E aí eu não sei de onde que vem tanto dinheiro, mesmo devendo. Até mesmo acho que quando o presidente hoje do Bragantino, Thiago Escuro, ele deu uma reportagem falando, acho que perguntaram para ele, falando da situação de time que contrata jogador e ganhando isso. Aí ele falou, como que vai contratar se está devendo milhões aí? E ninguém faz nada, por isso que o campeonato, o Brasil é assim, né? O futebol brasileiro é assim. E aí vão falar o quê do Bragantino? O Bragantino pagou todo mundo, paga tudo certo, não tem ação, não tem mais nada, depois que o Red Bull comprou, né? E aí o que vão falar? Que ele é maluco, que senão não dá para fazer time. Mas aí fica fazendo time assim, um Cruzeiro da vida. O que aconteceu com o Cruzeiro. Então é difícil, é complicado demais. William, eu nem estava programado fazer essa pergunta, mas o assunto tá levando a isso, e lógico, você fica à vontade se não quiser comentar. Eu queria perguntar como é que funciona o bastidor, assim, de uma negociação. Por exemplo, quando um clube quer te contratar, a questão do empresário. Não estou falando nem com você, assim, mas se você já presenciou alguma situação, assim, de algum empresário cobrar alguma coisa, enfim, como é que funciona a negociação? O bastidor de uma negociação, que a gente está acostumado a ler a partida, né, na imprensa, jogador está por detalhes, o clube avançou, enfim. Conta pra gente como é que funciona um pouco a negociação, o que está envolvido em tudo isso? Mas isso daí tem umas que, assim, vão falando, mas já vê que está tudo certo. Tá. Mas vou falar uma situação que presenciei, que foi comigo. Quando eu estava... Nem precisa citar nomes, tá? Fica tranquilo. Quando eu estava indo pro Corinthians, 2011. 2011, que eu fiquei de fora da lista da primeira fase, aí o Corinthians veio. E daí o William Capita, que naquela situação era o dirigente, o primeiro negócio que ele ia fazer. Ele foi para Porto Alegre. Teve primeiro um contato com o meu empresário e depois foi até o Grêmio. E aí o Grêmio, tal, aí ele falou, empresta, tal, aí o Grêmio, não empresta. Então tá bom, qual que é o valor de compra? E naquela época o Grêmio tinha fatiado de 100%, acho que 70% para A, para B, para C, para... E aí o quê? O que eles tinham que fazer? Tinha que ligar para as pessoas, quanto que eles queriam. E nisso daí, eu tive com o meu empresário 4 a 5 jantares, almoço, reunião, eu e ele, fora ele e o William, do Corinthians, para resolver tudo isso, tal, e aí o William ligar para o Corinthians. Então, quando eu era do Grêmio, aí se tornou mais complicado, e foi dias que esperando tal, por causa disso, porque às vezes você tem que ligar para 1, para 2, para 3, para ver o que valor, não, mas é muito alto, tem que baixar. Então, é complicado também. Negociação assim, imagina essas milionárias aí. É muito mais burocrático, do né? futebol. Não é tão simples assim, chegar, eu quero te comprar.
Ah, beleza, pagando a multa, opa, fechou, aí é rapidinho. Mas quando, não, pô, quero 20 milhões, não, baixa. Não, mas não, é complicado. Não é tão simples, não. Legal, legal a gente entender, ter um pouco de noção aqui de como é que funciona. Edu, manda sua pergunta aí. William, você teve uma passagem no futebol mexicano e também no futebol japonês. O time era novo, né, que você foi para o México. Como é que foi essa experiência? Olha, foi muito bom. Muito bom assim, porque lá quando eu cheguei, tinha vários brasileiros, tinham 5 brasileiros. E era um time assim, que estava crescendo, acho que 7 anos. Mas só que por trás disso era uma família muito milionária. Eles queriam subir de qualquer maneira. E até hoje lá no futebol mexicano é uma coisa de maluco, né? Porque quando o clube... tem alguns clubes que não podem subir para a primeira. Porque não tem campo, não tem... não tem um monte de coisa. Aí eles não deixam subir. Então, se esse time ganha e o time que cai, eles acham que estipulam lá 20, 25 milhões de dólares. Se o time pagar, ele continua na primeira e assim vai. Então, aí, lá esse clube, nós chegamos na apertura, nós perdemos nos pênaltis na final. E no clausura, aí nós não classificamos. Aí eu saí de lá, demorou um ano. Eles jogaram mais um ano, no outro ano eles compraram a vaga e subiram. Então é uma coisa muito louca. Mas lá foi muito bom, meu. Assim, tinha alguns brasileiros e tal, mas só que foi uma experiência nova, né? Nunca tinha saído do Brasil, o futebol, a língua, os costumes. Para mim, para minha esposa, para o meu filho, minha esposa estava grávida ainda do segundo. Então foi muito bom, nós gostamos muito de lá. Fizemos amigos, que até hoje nós conversamos. Então, como experiência, foi maravilhoso. William, falando agora sobre o seu atual momento da carreira, né? Você teve, sua última passagem foi pela Aparecidense, lá de Goiás, né? Qual que são os seus planos para a carreira? Você pretende jogar mais quanto tempo? E pós carreira de jogador, você já pensa em alguma coisa? Conta um pouco para a gente como é que está o seu atual momento e seus planos aí. Acabei rescindindo lá, né? Com eles quiseram rescindir. Até estranhei, não, coisas que acontecem no futebol que não dá para explicar, né? Então, eu pretendo assim jogar. Eu não sei te dizer se são 6 meses, 1 ano, 2 anos. Enquanto eu conseguir treinar e jogar em alto nível, eu vou continuar. Mas a partir do momento que eu não conseguir treinar, principalmente eu não vou conseguir jogar em alto nível, aí eu me retiro do futebol. Porque todos que me conhecem no futebol sabem que eu sou muito correto e não vou para um clube para pegar dinheiro, roubar dinheiro. Para mim, eu vejo como isso. Se eu não tenho condição de ajudar da melhor maneira, de como eu sempre fiz a minha carreira toda, eu prefiro já me tirar, me afastar disso, né? Então, até quando eu conseguir treinar e jogar em alto nível, eu vou continuar. 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. E o pós-carreira, assim, o futebol vai dando você de uma maneira, né? Graças a Deus, tem muitas pessoas conhecidas, muitos contatos, e as pessoas dentro do futebol falam, pô, não sai do futebol, não. Você se expressa bem, você não tem problema com ninguém no futebol, todo mundo fala bem de você, para ser um dirigente, para ser um empresário, você tem um olho bom. E aí eu não sei se eu vou ficar nesse momento, nessa área. Eu posso tentar ver como que se eu vou me adaptar, se eu vou gostar, porque o futebol, assim, vai, como eu falei, vai te engolindo, assim, de uma maneira, as pessoas vai te trazendo, falando, né? Então eu não posso ser hipócrita também de deixar tudo que eu
que eu fiz, pô, o que eu vou fazer depois? O futebol tá me dando mais essa oportunidade, né? Então, provavelmente, eu devo ficar assim no meio. Não quero ser treinador. Isso daí você não vai me ver. Sem Treinador, tô chance. fora. Não, tô fora. Treinador, não. Aí, vamos ver. Vamos ver essa situação aí. Mas uma coisa bem clara, treinador, não. Ô, André, deixa eu entrar no meio. Mas tem algum motivo, William, de não querer ser treinador? Ou como diz Não, a imprensa, é o primeiro a cair na hora que tá mal? não. Tô fora. Você lidar com 30 jogadores, personalidade diferente, pensamento diferente. Não, tô fora. Não dá, não é para mim, não. Nossa, tô. Eu vejo assim, eu falei, não. Isso daí não é para mim, não. Tem tanta paciência para isso, não. A gente está se aproximando do fim aqui, né? Até do tempo que a gente combinou com o William para a gente ser justo e liberar ele aqui, mas eu queria pegar uma carona, fazer mais uma pergunta minha, mais uma do Edu aí para a gente finalizar. Pegar carona nessa pergunta sobre treinador aí, William. A gente ouve também, né? Eu estou falando tudo de coisa que a gente ouve em programa esportivo e eu acho nada mais justo a gente tirar dúvida com o próprio jogador. A gente sempre ouve aquela coisa, o treinador foi mandado embora porque o elenco não comprou a ideia, ou o elenco derrubou o cara, e sei lá, tem clube que tem 2, 3 treinadores por ano, aí você pensa, pô, o elenco derrubou 3 técnicos, né? Queria te perguntar, existe essa coisa de jogador derrubar o treinador? Se existe, de que forma isso acontece? O que seria, o que você considera essa questão o elenco não comprou a ideia do treinador? Passa um pouco da sua experiência e visão aí sobre esse assunto. Olha, eu até é difícil falar, porque eu nunca peguei elenco assim. Então, eu não sei. Não sei. Tá complementando, assim, vai não só de derrubar, mas assim, quando que um elenco não vai muito com a cara do treinador, o que começa a azedar uma relação com o técnico, assim, o que você pode contar pra gente, assim? Eu não sei, porque, já peguei alguns treinadores que, assim, não deram certo com o grupo, mas, Nada de problema extracampo, assim, não. entendi. É que não deu liga o trabalho, as vitórias, o método do treinador não encaixou com o grupo. Uhum. Então, essa questão aí do grupo derrubar, mas só que assim, é uma coisa matemática. O que é mais fácil? Mandar o treinador ou 30 jogadores embora? Então, se jogador assim falar que não quer, esquece, não tem, não vai. E não precisa nem ser os 30, né? Mas vamos supor que o dirigente, né? Entendo, vai que 5 jogadores estão causando problema lá. Mesmo você mandar 5 jogadores embora é difícil, porque tem multa, né? Os contratos são muito bem amarrados, né? Então não é tão simples igual o torcedor pensa, né? Manda tal, fulano embora. Não é tão simples assim, imagino, né? Sim, não é uma coisa simples, não. Edu, manda sua última pergunta aí pra gente liberar o William aí. Vou fazer duas, mas é rápido. Uma quem deu a primeira oportunidade para você foi o Mano Menezes, né? O Mano, para muita gente, é um grande treinador. Como é que foi para você com relação ao Mano? E uma segunda é que você falou que você quer trabalhar no meio do esporte, principalmente no futebol, de uma maneira geral. Como é que você está vendo, William, a criação da SAF, os clubes se tornarem, teoricamente, uma empresa? Vai ser importante? Porque aí não vai ter essa questão, né? Porque, por exemplo, a gente pegar uma empresa fora do futebol, a gente vai ver que, por causa de um erro de um funcionário, ele não é mandado embora, dependendo do erro. Mas no futebol, assim, se manda técnico, é muito fácil ir embora. Queria saber a sua avaliação, você que está no meio do futebol. Vai ser importante a SAF e falar um pouco do trabalho do Mano. Muito obrigado pela sua atenção com a gente aqui da Webzone Esportes dos Acréscimos, esquema de jogo. O Mano foi quem me subiu lá no Grêmio. O Mano ali naquele momento, para mim particularmente, me ensinou muita coisa, tanto taticamente, melhorei muito tecnicamente.
Agradeço muito, até mesmo quando a situação da época para ir para o Corinthians, ligaram para ele estava na seleção, e aí ele falou muito bem de mim. Então, mano, assim, me deu a oportunidade e via os trabalhos sendo muito corretos, taticamente, ele também, não tem que falar dele. Até a própria carreira dele, né? Mostra isso para chegar num patamar de seleção. Ah, mas seleção brasileira tem esquema. Mas o cara não vai chegar à toa numa seleção brasileira com esquema, é com resultado, tudo, trabalho. Então, mano, assim, é um dos principais, assim, do que eu vejo de treinadores para mim, né? E a outra pergunta, desculpa, sobre agora da SAF. Isso. Como é que você vê, assim, você que está querendo inserir no meio do futebol, assim, que encerrar a carreira? Não que eu queira que você encerre a carreira agora, mas eu estou falando assim, uma visão de jogador, né? Que eu vejo que nem você falou, olha, o Avaí está sem pagar, porque se fosse uma empresa já tinha falido, William. Uma empresa que a gente vê fora do futebol. E às vezes o jogador também, ele tem que dar uma opinião, né? Eu acho que assim, eu trabalhei numa empresa que era o Red Bull antes, hoje é o Bragantino Red Bull. Eu vejo uma coisa fora do comum. Tudo você tem que prestar contas. É uma latinha que sai, você tem que prestar contas. Então, se é uma empresa séria que está entrando no clube, comprando o clube, não é possível que vai deixar acontecer como que era o clube antes. Então, tomara que melhore, né? Para todos, para o espetáculo, para os jogadores, para tudo, né? Porque imagina, você num clube, você tem família, tem filho, você tem conta, tem tudo, e você fica 1, 2, 3 meses sem receber. Como que você vai cobrar um jogador desse? Fala, você tem uma família por trás, sua esposa, seu filho, tá? E aí? Se o jogador assim não tem uma carreira estabilizada, se não conseguiu guardar um pouco de dinheiro, estou falando dos menores, né? Então, tomara que as empresas que estão entrando hoje no futebol, nos clubes, comprando, tomara que seja tudo correto, porque eu acho que tem um manual aí, uma empresa que hoje no Brasil o povo fica falando, que é o Bragantino. William, muito legal. Obrigado pela sua participação. O papo aqui foi muito legal. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, pela sua visão aí sobre o futebol, por ter falado sobre a sua carreira. O espaço está sempre aberto aqui, quando quiser participar, falar um pouco de futebol aí. As portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado mais uma vez, viu, William? Beleza, eu que agradeço. Agradeço pelo convite, aí pela oportunidade de estar falando com vocês, de falar o que eu penso. E quando quiser, tô pronto. É só chamar. Muito obrigado. Edu, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, André. Perdão, eu que agradecer ao William também. Todos tenham uma excelente semana. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado pela Valeu. participação de todos e até a semana que vem. Forte abraço.